Graça e paz, abençoados, povo santo de Deus. Vamos crescer juntos, examinando as Escrituras? Sejam todos bem-vindos a mais este quadro aqui, para crescermos juntos na graça do Pai. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5, Paulo diz assim: Examinai-vos a vós mesmo, e vede se estáis na fé. Provai-vos, ou não reconheceis que Jesus está em vós? A menos que não sejais aprovado para o exame. Eu estou lendo aqui na tradução Bíblia de Jerusalém. Olha que interessante a exortação que o apóstolo Paulo chama a esta igreja a fazer um autoexame de si mesmo. Isso é bem interessante, amado, porque quando nós nos examinamos a nós mesmos, nós não vamos ficar sendo examinados pelos outros. Quando eu vejo o meu posicionamento em Cristo, quando a minha consciência ela está pura, limpa diante de Deus, eu não vou ficar preocupado para que outras pessoas venham me analisar. Você não vai ficar preocupado para que terceiros venham te examinar. É algo muito pessoal. Você está vivendo a graça de Deus, você precisa examinar-se a si mesmo. Qual tem sido o meu decorrer em graça? Como tem sido minha caminhada, minha trajetória? O Espírito Santo tem se alegrado nas minhas atitudes, nas minhas ações, no meu comportamento, no meu bom testemunho? Ou eu tenho deixado a desejar, vivendo uma vida totalmente oposta àquilo que o Evangelho descreve a nosso respeito? Porque quando eu me examino a mim mesmo, eu vou ter uma autoconsciência de quem eu sou em Cristo, quem é Deus na minha vida. E Paulo disse: examinai-vos a vós mesmos e vede se estáis na fé. Será que nós estamos vivendo de fato na fé? Viver na fé é viver Cristo. O escritor aos Hebreus, ele diz que antes que a fé viesse, o escritor aos Gálatas, Paulo escrevendo aos Gálatas, ele diz: antes que a fé viesse, estavam todos vivendo debaixo de aio, debaixo de tutores, curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Era o escravo, era o filho, o herdeiro vivendo como escravo, porque a fé ainda não tinha se manifestado. Mas quando a fé se manifestou, quando Cristo se manifestou, já eles não estavam mais debaixo de tutores, debaixo de curadores, mas agora eles estavam andando sim pelo Espírito. E Paulo diz: e porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama: Abba, Pai. Isso é viver a fé. Viver a fé não é viver uma fé sacrificial como a religião ensina, onde as pessoas têm que pagar preço, onde as pessoas têm que sacrificar no altar, dar seu tudo, onde as pessoas têm que fazer desafio com Deus, projeto da prosperidade, campanha, votos. Não. Isso não é uma fé racional, não é uma fé inteligente, não é uma fé espiritual, porque a fé espiritual é viver justamente dentro dos parâmetros que Cristo pré-estabeleceu. Provai-vos, ou não reconheceis que Cristo Jesus está em vós? Ou vocês não sabem que vocês são moradas do Espírito? Que Deus habita em vocês? Ou vocês não sabem que é Ele que direciona a vida de vocês agora? Como Paulo usou essa expressão muito forte: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo na fé pela vida do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Paulo tinha convicção, ele examinava a si mesmo, ele provava a si mesmo e ele reconhecia o Cristo que estava na sua vida.
Ele sabia, ele tinha convicção, firmeza, propósito. Nós precisamos estarmos firmes, viver de fato esta fé genuína, em saber que estamos perfeitos em Cristo, em saber que não há condenação para aqueles que estão em Cristo, e é nele que nós estamos. Entender que a nossa mente foi totalmente restaurada mediante o conhecimento da palavra de Deus. Quantos filhos de Deus não têm tido essa mesma oportunidade que nós hoje estamos tendo? Glória a Deus que hoje a palavra de Deus ela está solta, a graça de Deus está sendo ministrada aqui e ali. Claro, cada um com as suas limitações, mas louvado seja Deus, o conhecimento está se alastrando, é tempo de conhecimento. Os filhos de Deus que estavam vivendo manipulados, escravizados pelo sistema religioso, hoje eles têm de fato a escolha de viver a verdade, viver a fé em Cristo, a liberdade genuína, promovida pelo Espírito Santo. Agora, tem que haver uma análise pessoal, examinai-vos a vós mesmo. Paulo escrevendo aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 6, ele diz: admiro que tão depressa abandoneis aquele que vos chamou pela graça de Cristo e passais a outro evangelho. Não que haja outro, mas há alguns que vos estão perturbando, querendo corromper o evangelho de Cristo. Então Paulo, ele externa essa preocupação que ele estava tendo pela igreja da Galácia, uma igreja que começou na fé, uma igreja que começou no Espírito, uma igreja que começou na graça de Cristo, só que eles estavam passando para outro evangelho, e Paulo diz, o qual não é outro, mas há alguns que vos perturbam, vos inquietam, estão aí transtornando o evangelho de Cristo. O que é que o sistema religioso faz, amados? Transtorna o evangelho de Cristo. Coloca coisa no evangelho que Deus não colocou. E tira coisa que não é para ser tirado. Estamos vivendo tempos difíceis. E é cada profetada, cada coisa, cada visagem que esse povo tem, é que Deus está pesando a mão, que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo, é porque é fim dos tempos, é o anticristo, é isso e aquilo. E a mente do povo de Deus fica bombardeada, contaminada. A mente do povo de Deus fica perturbada com essas vozes estranhas, com esses ventos de doutrina, porque não estão provados na fé. Eles não examinam a si mesmos, eles não têm convicção, eles não têm certeza. Eles vivem sendo levados por ventos de doutrina, aquilo que os homens ditam. Engraçado que eles falam de uma libertação, de uma salvação em Cristo, mas que eles não têm convicção. Venha para Jesus, Jesus quer te libertar, Jesus quer te curar. Curar de quê? Libertar de quê? Se quando essas pessoas chegam nesses recintos religiosos, o que eles ouvem é condenação, é Deus vai soltar a mão, Deus vai te pegar, Deus vai matar, Deus vai destruir a terra, e isso e aquilo, e bababá, e bebê, as pessoas ficam perturbadas, mente golpeada. Que evangelho é esse? Evangelho, boas novas, boas notícias. Essas pessoas não têm recebido boas notícias, boas novas. Essas pessoas não têm vivido de fato a graça de Deus em Cristo Jesus. Totalmente o contrário. Têm vivido debaixo de transtorno. Mas por quê? Porque eles não estão examinando a si mesmos e vendo se de fato estão na fé. Eles não vivem o evangelho de Cristo. Por quê? Porque eles passaram para um outro evangelho. Ainda que não seja outro. Porque não há outro. Mas por intermédio de pessoas que perturbam. Por intermédio de pessoas que trazem transtorno ao evangelho de Cristo. E quando você não está firme na fé, você está assíduo, sensível a receber tudo isso que vem, entre aspas, em nome de Deus. Estava assistindo outro dia um testemunho de uma
pseudo-pastora aqui de Salvador, ela se denomina uma ex-feiticeira, uma ex isso, uma ex aquilo. Ela se dizia do alto escalão da magia negra aqui na Bahia. E quando eu comecei a ouvir o comentário, né, o depoimento, o testemunho dela, ela dizendo que agora ela era pastora, mas ela tinha que fazer questão de dizer que era pastora. Porque eu sou pastora. Não fazia questão de dizer que era um filho de Deus, uma filha que recebeu a graça do Pai. Não, eu sou a pastora que saí disso. Eu. Amados, temos que parar com eu. Não existe isso em Cristo. Eu vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É o que João disse, que ele cresça e que eu diminua. E essa pessoa se vangloriava de tal jeito. E aí eu vi um pequeno trecho de um vídeo, ela pregando em um sistema religioso, e ela lançando palavras de maldição, de medo nas pessoas, persuadindo as pessoas, sabe? Escravizando as pessoas psicologicamente. Eu dizia, nossa, essa daí que disse que foi liberta da feitiçaria, feiticeira ela é agora. Agora que ela é uma mestre na feitiçaria. Você que está criticando a mensagem, você vai morrer, Deus vai te matar, não se preocupe, porque esse mal que está instalado na terra, Deus vai fulminar esses aquilo. Eu digo, meu Deus do céu, cadê a palavra de amor? Cadê uma palavra de reconciliação? Cadê uma palavra de paz? Cadê o evangelho que essas pessoas dizem que foram chamadas para pregar? Cadê a luz? Cadê? Não tem, amado, só tem treva. Não tem nada de Deus. Se utilizam do nome de Deus, se utilizam do nome de Cristo, se utilizam da Bíblia, não do Evangelho, porque isso não é Evangelho, se utilizam da Bíblia, né? Para impor suas regras doutrinárias, meter medo nas pessoas. E as pessoas, por não examinar-se a si mesmo, por não saberem, não entenderem que Cristo está nelas, elas vivem escravizadas por esse sistema maligno, opressor da religião. Vocês começaram bem? Amados, eu tenho visto muitas pessoas que começaram bem na graça de Deus, mas tomaram outro rumo. Recentemente eu fiquei triste ao ver um irmão que conversava comigo, ligava para mim, perguntando sobre textos e mais textos. A gente dialogava aqui no PV, no WhatsApp, a gente trocava aqui informações, uma pessoa super alegre. De repente essa pessoa se denominou um cético de uma hora para outra, porque a família dele não recebeu a graça, ele começou a ter uma aversão ao evangelho, agora ele critica quem prega a palavra, ele critica a mensagem da graça, ele zomba, ele chega a usar os textos que nós usamos, por exemplo, vivemos pela fé, vivemos pela graça, ele usa esses textos que nós usamos e diz, cadê essa graça, cadê essa fé, eu não estou vendo nada, cadê que vocês orem, ninguém cura, cadê isso, cadê aquilo? Eu digo, meu Deus do céu, como acontece isso com as pessoas? Eu achava que isso só acontecia num sistema religioso, por causa das frustrações, sabe? Por causa daquilo que os homens faziam manipulando a mente. Mas mesmo na graça de Deus, algumas pessoas se deixam, sabe, levar por vento de doutrina, por vãs filosofias, e eles decaem de fato, mas decaem de uma maneira forte, de uma maneira profunda, e não há mais lugar para o arrependimento, como o escritor escreve aos Hebreus. Uma vez que você conheceu a palavra da verdade, provou, sabe, dos dons celestiais, e recaiu, retrocedeu, não resta mais lugar para arrependimento. Ali não está falando para perdição. Ali está falando de uma consciência pura diante de Deus, de um entendimento perfeito. Agora não resta mais, não tem mais. Exemplo, nós estávamos no sistema religioso. Deus nos atraiu de lá, Deus nos tirou. Você hoje conhece a graça de Deus. Você vive o evangelho por fé. Você confessa esta palavra, você crê nesta palavra. Você combate o bom combate da fé.
Mas de repente, por um ou outro motivo, as pessoas se deixam levar e decaem desta graça. É muito mais difícil a pessoa se recuperar. Porque a graça de Deus, eu costumo dizer que é o último estágio. Nós andávamos nas religiões, praticávamos tantas obras mortas. E aí Deus abriu a nossa mente. Chegamos agora no campo da graça. E uma vez que eu chego no campo desta graça, se eu decaio desta graça, para onde eu irei? Como disse o apóstolo Pedro. Não é nem para onde. Para quem iremos? Pois só o Senhor tem palavras de vida eterna. Então não resta mais escapatória. Nós já recebemos o livramento que Deus nos deu, que foi nos arrancar do sistema religioso enganador. Hoje estamos vivendo agora com a nossa mente iluminada, olhos iluminados, revelação no nosso espírito, com a consciência pura diante de Deus, vivendo agora a fé no Cristo ressuscitado. Mas se eu decaio disso, para onde eu irei? Não resta mais lugar para um arrependimento. Voltar para onde? Não negligencie a graça. Paulo disse, não anulo a graça de Deus, porque se a justiça procede da lei, segue-se então que Cristo morreu em vão. Não anule a graça de Deus na sua vida. Não se deixe levar pelas más influências. Paulo disse, as más conversações corrompem os bons costumes. Você tem bons costumes em Cristo. Você tem bons costumes na graça de Deus. Mas de repente você começa a ouvir as más conversações, uma palavra que vai te minando ali, um conselho que vai tirando as suas convicções aqui. De repente aquele prazer que você tinha de meditar na palavra da graça, de repente aquele prazer que você tinha de ouvir aí uma mensagem graça dos irmãos, de repente você começa, não faz mais sentido, a minha vida é isso, a minha vida é aquilo outro, e você perde essa sensibilidade. Você acaba perdendo esse temor devido a Deus. Acaba perdendo o zelo, porque Paulo disse que os judeus, os hebreus, eles tinham zelo. Paulo fala em Romanos capítulo 10. Eles tinham zelo, Israel tinha zelo, mas zelo sem entendimento. Nós temos entendimento, mas não devemos perder o zelo, amado. Temos que ser zelosos com a graça de Deus. Essa não é uma palavra que deve ser lançada fora, não é uma palavra que deve ser desprezada, menosprezada. O escritor aos Hebreus, ele diz, maior castigo há, maior disciplina há, para aqueles que ultrajar o Espírito da graça e tiver por profano o sangue da aliança com o qual foram santificados. Maior disciplina haverá. Então, queridos, deixo aqui a minha cooperação. Tenha de bom ânimo. Esforça-te. Continue olhando firmemente para Jesus. Se alegre nesta palavra maravilhosa. Viva a fé genuína em Cristo Jesus. Continue olhando para Ele, que é o autor e consumador desta fé. Não faça como aquele episódio de Pedro, porque ao olhar para a direita, ao olhar para a esquerda, você acaba naufragando na fé. Mas lembre-se que quem te sustenta é Deus. Que mesmo nos dias maus que acontecem, que vêm sobre as nossas vidas, mas Ele já vem vencido. Porque maior que está conosco. E essa é a palavra que é digna de toda aceitação. Esta é a aliança de superior e de melhores promessas na qual nós estamos fundamentados. Nós não estamos fundamentados em castelo de areia da religião. Nós estamos fundamentados, edificados na rocha que é Cristo Jesus. Que os problemas da vida continuam. Vêm os vendavais da vida, sim. Mas bate sobre esta estrutura em Cristo e ela não cai. Porque nós estamos firmados naquele que é Senhor das nossas vidas.
Que a graça e a paz estejam no teu coração. Que você esteja reinando em vida e em perfeita vitória. Compartilhe essa mensagem. Se inscreva aí no nosso canal. Elson Jesus /MG.